Olá investidores, sejam muito bem-vindos ao canal e-Money e hoje eu vou falar sobre os principais ETFs americanos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é ETF, vou falar sobre as principais ETFs americanas, vou falar sobre o VEO, sobre o IVV e o SPY, vou mostrar uma comparação entre eles e a carteira também que eles possuem. Bom, se você está chegando de paraquedas aqui no canal, não tem problema, eu vou explicar para você o que é Exchange Trade Fund, o que são ETFs. ETFs é um fundo aí de um índice e um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. Normalmente ele replica um índice onde possui várias ações ou um índice de títulos também. Então basicamente é como você investir em uma única ação da Bolsa de Valores e você na verdade está investindo em várias empresas ou em vários títulos ao mesmo tempo. Bom, aqui eu vou falar sobre as principais ETFs americanas, né? A gente tem aqui no primeiro lugar a VOO, que basicamente tem uma quantidade gigantesca aí de ações, né, de cotas em circulação, e ele atua aí no índice, né, do S&P 500, que é aquele índice que possui aí as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Então basicamente você investir uma cota, né, você comprar uma cotinha lá do VOO, na verdade está sendo exposto aí a 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O mesmo acontece com o IVV, né? O IVV é um outro índice, é um outro ETF, aliás, que replica aí o índice do S&P 500, né? Ele também segue o S&P 500, e o SPY, né, o SPY, também segue o mesmo índice do S&P 500. Então, para quem está começando, não sabe em qual investir, eu aconselho a comprar, né, o S&P 500 para quem quer investir em dólar, quer investir em ações e não sabe em quais está pesquisando, né, é interessante. E também, para quem gosta de investir nas suas próprias empresas, escolher as empresas, né, pesquisa um pouquinho sobre o S&P 500, que é bem interessante, você vai conhecer as maiores empresas dos Estados Unidos. Tem aqui também outros ETFs, né, que eu vou comentar em vídeos futuros, e vou trazer outros também que não tem aqui nessa lista, né, mas tem alguns que eu acho bem interessante, né, o VNQ, que investe em REITs, basicamente aí em fundos imobiliários, né, só que nos Estados Unidos. O QYLD, né, que investe aí em ações, em opções, né, como se fosse calls cobertas, né. Tem também aqui de dividendos, tem ultra shorts, né, tem várias opções. O Vanguard S&P 500, a sigla dele é VOO. A gente pode ver que a cotação dele está em $300, né, 350 dólares, 349 para ser mais exato. Mas logicamente você não precisa investir $300 de uma única vez, né? Você pode comprar fracionado. Ah, como assim? E como eu posso comprar fracionado? Basicamente você pode colocar o valor que você quer comprar na maioria das corretoras, né? Você não precisa comprar o valor cheio, você pode comprar apenas uma fração. Então, eu não quero comprar $300, quero comprar apenas 50, você consegue. Eu quero comprar apenas $10, você também consegue. Eu posso comprar menos de $5? Pode, mas algumas corretoras cobram taxas, né? Então aí o ideal é comprar valores acima de $5. E a gente pode ver, para quem gosta de dividendo, não é uma opção tão interessante, porque ele paga aí 1,8% em dividendos, né? Mas a gente tem que pensar que ações americanas têm a tendência de se valorizar. Ele foi criado em 2010, o emissor é o Vanguard, a taxa é mínima, né? A gente pode ver uma taxa aqui de administração anual de 0,03%, então você não precisa se preocupar com a taxa de administração, que normalmente os ETFs nos Estados Unidos têm taxas extremamente baixas, tirando algumas, né, que têm taxas bem altas, mas depende do que a ETF faz, né? O segmento aí são ações dos Estados Unidos, no caso large caps, né, seria aquelas empresas extremamente grandes, né, como blue chips, né? A gente pode ver aqui o índice que ele segue o S&P 500, e em resumo ele acompanha o índice S&P 500, ou seja, tem exposição nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aqui está o total de cotas, né, que tem muita cota também. E aqui tem os sites que eu utilizei de fontes, né, se vocês quiserem pesquisar, pode pesquisar pelo etf.com, etfdb.com, o invest.com, e tem também o ETF RC, né, que eu também estou utilizando, mas eu acabei esquecendo de colocar ele aqui nos próximos vídeos, eu vou ver se eu já coloco ele. O outro ETF que eu quero falar para vocês é o iShares Core S&P 500, também segue o S&P 500, é o IVV. A gente pode ver que tem a cotação muito semelhante, né, $381, dividendo de 1,78, muito próximo do anterior, criado em 2000, é um pouco mais antigo. O emissor dele é o BlackRock, taxa de administração igual, não muda muita coisa.
As ações a gente pode ver que é também large cap, utiliza o índice S&P 500 e acompanha o índice S&P 500 de exposição nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e tem um total de cotas bem alto também, não vai ter problema de comprar e vender. E a outra ETF é o SPDR S&P 500, a sigla SPY, a cotação é muito semelhante, né, 379, dividendos é muito semelhante, 1,84, criado em 93, é o mais antigo dessa lista, o emissor é o State Street, taxa de administração um pouquinho mais alta, né, então se for para pensar só em taxa de administração, os outros dois têm uma taxa um pouco mais baixa, mesmo segmento, mesmo índice e exposição nas 500 maiores empresas como os outros. E a gente pode ver que também tem uma quantidade alta de cotas emitidas. E aqui a gente pode ver uma comparação com os três, né? A gente pode comparar aqui os três com o próprio índice S&P 500. A gente pode ver o índice S&P 500 com mais 38 e as outras não tem basicamente diferença nenhuma, né? A gente pode ver aqui o SPY com 41, o IVV com 41 e o VO com 41% também de alta atualmente. Então, todos eles têm aí, como segue o mesmo índice, não tem uma diferença muito relevante. Aqui vocês podem ver as carteiras, né? Eu nem coloquei o nome aqui das três, mas eu coloquei da primeira, né? Do VO, aqui é o VO, né? Aqui é o IVV e aqui é o SPY. Mas eu nem precisei colocar, né? Porque basicamente é a mesma carteira, né? Eles investem no mesmo índice, então vai mudar pouca coisa, vai mudar a porcentagem, né, mas é pouquíssima coisa. Como a gente pode ver aqui, as três investem em Apple, investem em Microsoft, em Amazon, a gente pode ver o que é mais aqui, Google, Alphabet, né, a gente pode ver aqui Berkshire, também Berkshire, aqui no Google, United Health. Então basicamente eles investem nas mesmas empresas, aí cabe você escolher qual você acha mais interessante. Eu não investiria na SPY, porque a SPY tem uma taxa aí de administração um pouco maior, apesar de ser uma taxa extremamente baixa, tem uma taxa um pouco maior, então eu escolheria ou a IVV ou o VOO, aí cabe você escolher qual você prefere. Existem várias formas de vocês investirem nessas ETFs, né? Eu acho bem interessante a Avenue. A Avenue foi a primeira empresa aí brasileira a trazer esse mercado aí americano pra gente, então eu tenho que comentar sobre ela. Foi a primeira que eu utilizei, foi a primeira que teve realmente exposição aí a ativos americanos, então eu tenho que comentar sobre ela. E ela é bem interessante, né? Você pode abrir uma conta gratuitamente, a única coisa é que tem um plano pago e um plano gratuito, né? O plano gratuito permite você comprar 3 ETFs sem pagar taxa de corretagem nenhuma. Já se você comprar aí a quarta no mesmo mês, aí vai ter uma taxinha de R$ 2,50, se eu não me engano. Mas toda vez que vira o mês você tem 3 novas corretagens gratuitas e isso eu achei bem interessante. Tem também o Banco Inter. O Banco Inter não paga corretagem nenhuma, né? Só procurar aí a Apex do Inter, eles utilizam a mesma empresa americana, que é a Apex, mesma da Avenue, eles utilizam no Inter, então ela não tem taxa de corretagem. Eu só não gosto muito dela porque o sistema de suporte é um pouquinho problemático para o meu ver, né? Mas é uma excelente corretora, né? E como eu comentei, por enquanto é totalmente gratuita. E também tem a Spotify. A Spotify ela é extremamente nova, né? Ela veio para substituir a Passfolio, né? Ela herdou aí os clientes da Passfolio, então é bem interessante para quem está começando também, mas eles não têm a versão web por enquanto, tem só a versão mobile. E é isso, se você chegou até aqui, clica no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.